Raquel sente falta de algo, mas algo que nunca possuiu, uma figura inalcançável. Oi, eu sou a Carol, esse é o Chá da Tarde, e o livro de hoje é Desassociada. E, só para conhecimento geral, Raquel me deixou à deriva. Bom, o Desassociada tem uma estrutura muito diferente do que eu recebi até agora. Ele tem 29 capítulos e cada capítulo tem exatamente 100 palavras. Isso me deixou extremamente confusa logo que eu olhei, porque eu tenho recebido livros muito grandes. Eu pensei, pronto, recebi um livro de poesia e eu não sou muito fã de poesia. Como é que eu vou analisar isso aqui? Bom, não era poesia, mas era poesia, mas não era poesia. Eu taxei o Desassociada como um livro de sensações, e exatamente por ele ser um livro de sensações que eu decidi que eu não vou contar a história. Porque se eu contar a história, eu possivelmente vou estragar a experiência. Então, leiam no escuro dessa vez, sem brincadeira, principalmente se você for um escritor que já completou algum livro. Você vai entender do que se trata essa história. Você vai implodir e ficar nostálgico como eu fiquei. Então a gente não vai ter uma resenha hoje? Não, nós teremos uma resenha, mas de um jeito diferente. Hoje eu vou contar apenas o que eu senti lendo essa história. Num primeiro momento eu fiquei confusa por conta da estrutura. E aí eu conheci a Raquel. Então, eu me vi no lugar dela algumas vezes na época que eu estava para me formar no ensino médio e para entrar na faculdade. E como eu estava com medo do que ia acontecer a partir dali, e como eu me arrependia de não ter aproveitado mais o ensino médio, ao mesmo tempo que eu estava ansiosa para ir para a faculdade, e que eu estava jurando para mim que eu ia manter os mesmos amigos para sempre. Eu consegui manter alguns, mas não foram todos. Depois, a Raquel me fez eu me sentir presa, amarrada num lugar só. Quando eu tentava sair, eu não conseguia, porque eu estava presa por uma corda invisível. Então, eu entendi do que se tratava o livro. E aí veio a primeira pontada de um sentimento que eu experienciei ainda muito jovem quando eu terminei o meu primeiro livrinho bobo, que alguns anos depois eu percebi que era só um plágio de uma coisa que eu já tinha lido, e eu fiquei apaixonada. E conforme eu fui avançando pelos capítulos, eu me coloquei de novo naquele lugar de escritor, quando a gente tá naquele final de livro, que a gente tá falando tchau. Não que a gente não queira terminar o livro, a gente começou o livro porque a gente queria terminar ele, porque a gente tinha uma história para contar, uma mensagem para passar. E de repente, você tá falando tchau para aquele personagem que às vezes você cuidou por anos, que você montou ponto por ponto da personalidade dele, que ele é teu filho, ele é sua criança, você não precisava alimentar, nem limpar, nem sustentar, mas você precisava criar as características dele, você estava moldando ele. Ele nasceu de você, ele nasceu das tuas mãos. Então, quando você está terminando o livro, parece que um balão que encheu muito agora tem um buraco bem pequenininho na ponta. E você não sabe por que o seu balão não para de murchar. Essa foi a minha experiência com Desassociada. Foi uma história extremamente curta, que eu li em 1 hora, porque eu estava fazendo uma coisa ou outra no momento. Foi uma história que me proporcionou sensações que eu não achei que eu teria, e foi esplêndido. Essa é a palavra que eu tenho para descrever essa experiência. Ela foi esplêndida, porque não é a história em si que é esplêndida, mas as sensações que ela provoca. Então leiam de verdade. Narrem para mim a experiência de vocês, o sentimento que vocês tiveram.
Agora, saindo desse clima de reflexão, vamos explicar. Estamos entrando na segunda semana de podcast e, eba, eu quero me parabenizar porque eu consegui não desistir disso na primeira semana. Agora eu quero agradecer vocês que estão assistindo, que no momento ainda devem ter visualizações mínimas, mas quem sabe as coisas melhorem. E pedir para que vocês curtam, comentem, compartilhem, mandem o projeto para aquele seu amigo que tem um livro original, que tá em um site de fanfic, que vive reclamando para você que mais ninguém leu, ou leu e falou, tava legal, e fala para ele mandar para mim, que eu vou ler, vou dar meu feedback e vou fazer um podcast sobre o livro dele. É isso, pessoal. Um beijo, não esquece de deixar sua xícara na pia. Tchau!